Olá pessoal, então dando sequência à nossa disciplina de Química Geral, voltando a falar sobre equilíbrio químico. A gente entendeu um pouquinho o que era equilíbrio, falou que é um equilíbrio dinâmico, ou seja, que não está tudo estagnado e sim está ocorrendo reação, mas que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Por isso que a concentração dos reagentes e produtos permanece constante e dizemos que ela encontrou então um equilíbrio. Também vimos que nós temos o equilíbrio dinâmico, o equilíbrio homogêneo, quando todos os reagentes e produtos estão na mesma fase, ou quando nós temos um equilíbrio heterogêneo, quando eu tenho um gás reagindo com um sólido reagindo com um líquido, enfim. Esses são os tipos de equilíbrio que nós temos. Não necessariamente precisa estar ocorrendo uma reação. Eu posso também ter um equilíbrio entre o sólido, e o seu produto de solubilidade numa solução saturada. Ou seja, quando eu tenho uma solução saturada, quer dizer que ela alcançou o seu coeficiente de solubilidade. Então, eu já tenho a solução saturada com corpo de fundo. Não quer dizer que aquele sólido que está lá no fundo não encontrou equilíbrio, ele encontrou. Se uma molécula se solubiliza, quer dizer que uma das moléculas que estava dissolvida, das moléculas, íons, enfim, ele vai ter que precipitar, ou seja, ele vai ter que ir para o estado sólido. Então, existe um equilíbrio na interface ali, tranquilo? Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte termodinâmica do equilíbrio. E o que quer dizer essa parte termodinâmica? Bom, quando a gente trabalhou o ΔG, o que é o ΔG? É energia livre de Gibbs. E ela nos dá um indício da espontaneidade da reação. Então, ele diz se uma reação é espontânea ou se não é espontânea. E como é que eu calculava isso? O meu ΔG era o G molar, N vezes o G molar dos produtos, menos o somatório de N vezes o G molar, ou seja, a energia livre de Gibbs molar, dos reagentes. Então, assim eu calculava o G, o meu ΔG. Se eu estivesse com um ΔG negativo, ele me dizia o quê? Que a minha reação era espontânea naquela direção. Logo, se ela é espontânea naquela direção, ela é não espontânea no sentido contrário. Bom, o que a gente tem isso a ver com o equilíbrio? Eu disse que a reação é espontânea, mas não quer dizer que ela vai se dar totalmente. Ela pode encontrar um equilíbrio e vai, a grande maioria das reações não se processa 100%, e aí chega um momento que ela vai encontrar esse equilíbrio. Bom, que momento é esse daqui? Se eu tenho um ΔG menor do que zero, o que quer dizer um ΔG menor do que zero? Números negativos, para ΔG. Se eu tenho isso, a minha inclinação da curva, é negativa e eu tenho produtos favorecidos, ou seja, a minha reação está acontecendo, está no sentido de formação de produtos. Eu posso ter também o meu ΔG positivo. O que quer dizer o meu ΔG positivo? Que o sentido direto da reação é não espontâneo. E por que ele é não espontâneo? Porque o sentido inverso é espontâneo. Então, eu posso ter o ΔG negativo, com inclinação negativa na minha curva da minha reação. Eu posso ter um ΔG positivo, com inclinação positiva, que isso quer dizer que eu tenho reagentes ou produtos favorecidos. Nesse caso aqui, reagentes favorecidos. E também posso ter o meu ΔG igual a zero. O que é o ΔG igual a zero? Quer dizer que eu encontrei o equilíbrio. Nem produtos, nem reagentes são favorecidos. O que eu preciso deixar bem claro aqui? Que eu tenho o ΔG, ou seja, a variação na energia livre de Gibbs da reação, e eu tenho o ΔG padrão, que é a variação da energia livre de Gibbs padrão da reação. E os dois valores não são iguais. Eles podem ser iguais? Podem, no início da reação.
mas não quer dizer que sempre são. O que é o ΔG padrão? É quando eu estou calculando, né, a diferença da energia livre de Gibbs dos reagentes e produtos no seu estado padrão. E lembrando que o estado padrão de uma substância na sua forma pura a 1 bar e quando solutos, né, a 1 mol por litro. Então, existe uma diferença entre ΔG padrão e ΔG de reação. O ΔG padrão da reação é a diferença de energia livre de Gibbs dos reagentes e produtos no seu estado padrão. E isso vai me dar um indício se a minha reação é espontânea ou não. O ΔG de reação, ele varia durante a reação, porque ele leva em consideração a concentração naquele momento. Então, voltando, o ΔG padrão de reação, ele leva em consideração os produtos e reagentes no seu estado padrão e pode ser calculado pela energia livre de Gibbs de formação dos reagentes e produtos, tá bom? Neste caso aqui, eu vou utilizar o G molar de cada um multiplicado pela concentração naquele momento. Então, seria, e este aqui vai me dizer se a reação ela é espontânea naquele sentido, e este aqui vai me dizer se ela é espontânea naquele momento. Por quê? Porque eu vou saber se a minha reação já encontrou equilíbrio, se ela ainda não encontrou equilíbrio, eu tenho muito reagente e pouco produto, ou se eu tenho muito produto e pouco reagente. E isso pode me dar um ΔG positivo, um ΔG negativo ou um ΔG igual a zero. Já o ΔG padrão, ele é fixo para a reação. Existe uma relação entre eles? Existe. O ΔG, ou seja, o ΔG da reação, a variação da energia livre de Gibbs da reação, é igual à variação da energia livre de Gibbs padrão da reação mais RT-ln de Q. O que é esse logaritmo neperiano de Q? O que é o Q? É o quociente reacional. Ele tem um formato parecido com K, que é a constante de equilíbrio. Entretanto, ele assume o lugar de K fora do equilíbrio. Como assim, professor? Vamos imaginar que este equilíbrio aqui não foi encontrado ainda. Eu estou no início da minha reação. Então, A de A mais B de B, dando C de C mais D de D, é a mesma reação, só que iniciou a reação. Se iniciou, eu não tenho K, porque K só é calculado no equilíbrio, quando a reação encontrou equilíbrio dinâmico. Entretanto, quando ela não encontrou equilíbrio dinâmico, eu estou no início da minha reação, eu tenho o Q, que é o quociente reacional, e ele tem o mesmo formato. Então, por que o Q é diferente do K? Porque aqui eu posso ter nada de produtos formados e muito de reagente. Então, um pequeno número aqui e um grande número aqui, né, vai me dar um número muito pequeno de Q, ou seja, Q é menor do que K. Então, a reação vai em direção a formar produtos porque o Q ele tem tendência a chegar ao K, ou seja, quando Q e K são iguais, eu encontrei o equilíbrio. Da mesma forma, se eu tiver muito produto formado e pouco reagente, o meu Q é muito grande e maior do que K. Então, o que quer dizer? Que eu passei do equilíbrio e a minha reação inversa é favorecida. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso, então não se preocupem se vocês não entenderam agora, tá? Então, um exemplo para nós vermos como isso vai se dar. A energia livre de Gibbs padrão para a reação de formação do trióxido de enxofre, que está aqui, ele tem este valor, kJ por mol, porque eu estou falando ΔG, né? Estou falando da variação da energia livre de Gibbs padrão da reação, então em kJ por mol, em 25 graus Celsius. Qual é a energia livre de Gibbs da reação quando a pressão parcial de cada gás é 1 bar?
Qual é a diferença espontânea da reação nessas condições? Então, primeira coisa que a gente precisa saber. Aqui, ele não me disse que a reação está em equilíbrio. Ele me disse, ó, que a reação, ele quer saber a energia livre de Gibbs quando os gases têm esta pressão, todos eles. Então, antes de mais nada, eu preciso pensar o seguinte, olha o meu ΔG molar padrão da ΔG padrão da reação. Ele tem um valor negativo. O que quer dizer esse valor negativo? Quer dizer que ele é espontâneo naquele sentido, ou seja, ele é espontâneo neste sentido. Então, ele vai formar produtos. Não quer dizer a quantidade, mas vai formar. E aí ele quer saber o seguinte, qual é a energia livre de Gibbs para essa reação? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou montar o meu Q, o meu quociente reacional, que é da mesma forma que eu monto o K. Pressão parcial dos produtos elevada ao seu coeficiente estequiométrico divididos pela soma da pressão parcial dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tranquilo, montei. O que eu vou fazer agora? Uso a fórmula, porque o que eu quero saber? Eu tenho o ΔG molar e quero saber o ΔG da reação. Eu quero saber se neste instante que as concentrações estão nessa, que os reagentes estão nessa pressão parcial ou concentração, se a reação ainda vai se dar ou se ela já cessou. Por quê? Aqui só me disse que essa reação ela tende a formar produtos. Mas ela não me disse que nessas condições ainda vai formar. Pode ser que essa reação já tenha estagnado. Lembrando que o ΔG não muda durante a reação. O padrão. Bom, substituindo os valores, né? ΔG, esse aqui é o que eu quero saber. Este aqui eu tenho o valor. R é a constante geral dos gases. Temperatura me deu. Lembrando que é em Kelvin. Então, eu pego 25 graus Celsius mais 273,15. Ln do quociente reacional. Substituindo os valores. Está aqui, ó. Peguei o Q, substituí. Agora vamos colocar os valores, ó. Menos 141,74 vezes 10 na menos 3 joule por mol. Por que, professor, vezes 10 na 3? Porque aqui está em quilojoule. E a minha constante, a constante geral dos gases está em joule. Eu não posso usar quilojoule com joule. Ou eu converto esse para quilojoule, ou eu converto esse para joule. Foi o que eu fiz. Converti esse aqui para joule. Então, ΔG está aqui. O R, 8,3145 joule por Kelvin mol. T, 298,15 Kelvin. Ln das concentrações. Kelvin vai cortar com Kelvin, né? E aí eu vou ter joule por mol, porque aqui, lembrando que Q e K não têm unidades, então Kelvin cortou com Kelvin, eu posso somar os dois, porque os dois terá a mesma unidade, joule por mol, joule por mol. Resolvi esse daqui, então, ó, resolvendo 1000 ao quadrado divididos por 1000 ao quadrado vezes, 100 ao quadrado divididos por 100 ao quadrado vezes 100, vai dar 0,01. Ln de um número positivo, né? De um número menor do que 1, vai dar um número negativo. Então, se eu tenho um Q menor do que 1, ou um K menor do que 1, vai dar um Ln negativo. Então, logaritmo neperiano de 0,01 vai dar um número negativo, multiplicado por 298,15 e por 8,3145, eu cheguei nesse valor negativo. Da onde saiu o negativo? Porque o Ln de 0,01 é negativo. Ln de números menores do que 1, negativo. Ln de números maiores do que 1, positivo. Como é que a gente calcula isso? Bota o número Ln lá na calculadora de vocês. Então aqui, ó, pega a calculadora de vocês, tem aqui, ó, Ln, vocês vão... Opa, cadê? Aqui, ó, Ln, tá? Então, resolvendo isso daqui, cheguei a menos 153,15 vezes 10 na 3 joule por mol. Ou seja, eu posso dividir isso daqui por 1000, né? Que aí, achei que eu tinha colocado que eu vou ter em quilojoule.
Este valor aqui, negativo, quer dizer que a minha reação ainda vai se dar, ou seja, ela é espontânea nesse sentido. Então, eu calculei o meu ΔG da reação, a partir do meu ΔG molar da reação, e consegui descobrir que com essas pressões parciais, ele não encontrou equilíbrio. Por quê? Ah, professor, mas como é que tu sabe que não encontrou equilíbrio? Quando é que o equilíbrio é encontrado? Quando o ΔG da reação é igual a zero. Ele é igual a zero? Não, ele é negativo. Então, para ele chegar a zero, ainda tem que formar produtos. Então, qual a direção espontânea da reação? Deformação de produtos, porque ele é negativo. Se fosse positivo, formação de reagentes, porque ele era positivo. Tá bom? Então, preste bem atenção que tem vários conceitos que a gente está trabalhando nos exercícios. Por isso que eu trago os exercícios, para que vocês consigam identificar essas diferenças entre cada um. Bom, exemplo 2. A energia livre de Gibbs padrão da reação tal, ou seja, reação de formação do iodeto de hidrogênio, é ΔG molar, né? ΔG padrão da reação menos 21,1, ou seja, é uma reação espontânea, em 500 Kelvin. Qual é o valor do ΔG em 500 Kelvin quando a pressão parcial dos gases são tal, tal e tal? Qual a direção espontânea? De novo, vou formar o meu coeficiente, o meu quociente reacional, que tem o mesmo formato do K, não é o mesmo valor necessariamente, mas porque quando os dois tiverem o mesmo valor, é porque a reação encontrou em equilíbrio, né? Então, o formato é igual. Uso a minha fórmula novamente, substituo os valores. ΔG, padrão da reação, vezes 10 na 3 joule por mol, porque está em kJ, eu coloquei para joule. O que eu fiz aqui? Divido por 1000. Multiplico por 1000, tá? Para passar para joule. Mais 8,3145 joule por Kelvin mol, 500 Kelvin, que foi a temperatura, Ln do coeficiente reacional. Substituir, olha só, o Ln do quociente reacional também é menor do que 0, é menor do que 1, porque olha aqui, ó, é 3,2 vezes 10 na menos 3. O que quer dizer isso? Quer dizer que é 0,0032. Então, é um número menor do que 1. Vai dar negativo de novo, multiplicado por 500, multiplicado por esse aqui, vai dar este valor. O que eu cheguei aqui? Cheguei a menos 44,98 vezes 10 na 3, né? Corto esse vezes 10 na 3, eu passei para kJ, eu divido por 1000, né? Aqui eu multiplico para passar para joule. Para passar para kJ, multiplico por 1000. Deu menos 45 arredondando, kJ por mol. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a reação novamente ainda é espontânea para o sentido de formação dos produtos e não espontânea no sentido da formação dos reagentes. Tranquilo? Então, sei que não encontrou equilíbrio porque o ΔG da reação, o ΔG reacional, não é igual a zero. Sei que não encontrou equilíbrio também porque o valor aqui é negativo, então isso quer dizer que ele é espontâneo. Se fosse positivo, era não espontâneo e seria espontâneo no sentido contrário. Tá bom, gente? Bom, por isso de momento era isso. Na próxima aula a gente vai seguir falando, só que agora voltando a entender um pouquinho mais sobre a direção natural de uma reação química.